Beleza? Boa tarde a todos. Vamos continuar aí nossa disciplina de teoria da elasticidade não linear. Nas duas aulas anteriores, nós tratamos da cinemática, né, e corpos sujeitos a um regime de grande deslocamento de informações, onde nós apresentamos um tensor que é básico nesse processo, que é o tensor gradiente de deformação. A partir dele, e utilizando o processo de decomposição polar, nós podemos definir, ou nós podemos definir medidas de deformação pura, que seriam os tensores de alongamento à direita e à esquerda. No entanto, do ponto de vista algébrico, né, são tensores, por vezes, difíceis de se avaliar, né? E a partir daí nós definimos outras medidas de deformação mais convenientes do ponto de vista algébrico e que também são medidas de deformação pura, que foram os tensores de Cauchy-Green à direita e à esquerda, que são definidos a partir desses tensores de alongamento à direita e à esquerda, mas basta multiplicar o tensor gradiente de deformação, né, pelo seu transposto para obter essas medidas de deformação pura. No entanto, são medidas de deformação pura, geralmente explorada numa descrição lagrangiana do movimento, que seria o tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, e outra mais explorada numa descrição euleriana do movimento, que seria o tensor de Cauchy-Green, de deformação de Cauchy-Green à esquerda. Tá? No entanto, são dois tensores que, na ausência de deformação, ou havendo apenas rotação de corpo rígido, são tensores unitários. Tá? E, a partir daí, há uma motivação para a definição dos tensores de deformação de Green-Lagrange e de Helmholtz, que são tensores nulos na ausência de deformação. Tá? O que torna o processo, né, um pouquinho mais razoável, né, quando se trata de algo que pretende medir, né, um processo ou um fenômeno, né, associar o valor nulo à ausência de algo. Tá? Além disso, existe a presença de um meio na definição do tensor de deformação de Green-Lagrange e de Helmholtz, que, ao particularizarmos essas medidas definidas a partir dos campos de deslocamentos, nós chegamos às medidas de deformação infinitesimais, né? Uma associada à descrição de Lagrange, que seria o tensor de deformação de engenharia, né? Conhecido nosso, quando nós desprezamos os termos de segunda ordem do tensor de deformação de Lagrange, e o tensor de deformação infinitesimal euleriano, né, que é obtido a partir do tensor de deformação de Helmholtz, quando desprezamos os termos de segunda ordem. Tá? Então, basicamente, foi isso que foi apresentado, né, a essência dessa análise cinemática, né, aplicada, né, à análise de corpos sólidos deformáveis sujeitos a um regime de grandes deslocamentos e deformações. E hoje a nossa proposta é partir para a análise estática, né? Onde aí vem a análise de equilíbrio e das medidas de tensão, tá? Que são exploradas nesse tipo de análise quando nós admitimos, né, um regime de grandes deslocamentos e deformações. Tá? Então, me permitam compartilhar o nosso PowerPoint. Todos estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Isso, sim. Beleza. Sim, professor, está vendo aqui. Ok. O tópico do slide seria medida de tensão da mecânica do contínuo, onde nós iniciamos aí, né, as definições de forças de superfície e forças de corpo. Tá? Basicamente, eu parto da famosa batata, né? Um sólido, em formato qualquer,
né? E desse sólido, na sua configuração final, deformada, né, quando sujeito a um processo de deformação oriundo da atuação, né, ou decorrente da atuação de forças, desse sólido, na sua configuração final, nós extraímos uma porção desse sólido, que seria o nosso volume VT, que estaria limitado por uma superfície ST, tá? Essa superfície ST, que limita essa porção do sólido VT, né, onde T representa o tempo corrente, você tem uma porção dela, que seria o que nós chamamos de superfície interna, que estaria em contato, né, com o restante do sólido, e uma parcela que seria a superfície externa, né, que estaria, né, fazendo parte do contorno do sólido. Tá? Então, na mecânica do contínuo, nós consideramos a interação entre porções vizinhas de um corpo deformável de forma bastante simplificada. E qual a principal motivação disso? Utilizar recursos da matemática, mais especificamente do cálculo diferencial integral, tá? Onde nós precisamos representar campos que definem o comportamento físico do sólido de maneira contínua, tá? Então, para podermos representar esses campos que definem o comportamento do sólido sujeito à ação de forças e sofrendo deformação, nós precisamos basicamente supor que o nosso corpo sólido ou nosso material seja um contínuo, o que a rigor é uma inverdade, tá? Uma vez que na realidade toda e qualquer matéria ela é composta de matéria e de vazios, né? Todo corpo sólido é composto de partes efetivamente sólidas, partículas, né, sólidas, e de vazios, tá? Onde a interação entre as partes do corpo sólido ocorre geralmente de forma bastante complexa por forças denominadas forças interatômicas, tá? Então, quando você trata da nanomecânica, onde a escala em questão, né, estaria na ordem de grandeza de 10 a menos 9, essa abordagem típica da mecânica do contínuo, ou mesmo da micromecânica, que trabalha numa escala de 10 a menos 6, essa hipótese que o sólido ou material é contínuo, ela não mais funciona, tá? Quando você utiliza uma abordagem típica da nanomecânica, tá? Numa escala em que as dimensões das moléculas e dos átomos passam a importar, tá? Tudo, na verdade, é uma questão de escala, ok? Aí na nanomecânica, de fato, você vai representar as interações entre as partes do corpo sólido ou do material. Você vai representar as interações por meio de forças interatômicas, onde nós basicamente voltamos um pouco à mecânica 1, né? Interação de partículas, o equilíbrio, a análise de partículas, tá? No entanto, partindo de uma escala aí aplicada à micromecânica ou à macroescala, né? Na análise de corpos sólidos, né, que compõem elementos estruturais, né, a hipótese do meio contínuo ela funciona razoavelmente bem, né, onde essa hipótese do meio contínuo também ela estaria relacionada ao trabalho que é feito geralmente em um laboratório de caracterização mecânica de materiais, tá? Onde você pega corpos de prova de dimensões finitas, tá? De dimensões macroscópicas. E uma vez esse corpo de prova sendo composto de um material homogêneo e isotrópico, você basicamente supõe
que a resposta daquele corpo sólido, né, no ensaio de tração, por exemplo, do corpo de prova, a nível macroscópico, ela também se repete no nível microscópico, tá? Pontualmente no material, ou no corpo sólido. Ok? Então, as propriedades que são obtidas adotando uma abordagem fenomenológica, onde você avalia na macroescala o comportamento do material, você supõe que aquela resposta macro ou aquelas propriedades obtidas de uma análise experimental em macroescala, elas se repetem na microescala, tá? E pontualmente ao longo do teu corpo sólido, composto por aquele material caracterizado no ensaio em laboratório, tá? Tá compreendido isso aí? Tranquilo, professor, tá sim. Beleza. Entendido. Ok. Então, assim, a mecânica do contínuo, ela se utiliza do ferramental matemático, né? Basicamente cálculo diferencial e integral, para fazer a análise do corpo, tanto do ponto de vista da estática como do ponto de vista da cinemática, tá? E a mecânica do contínuo também se utiliza dessa hipótese de que as propriedades obtidas em ensaios de laboratório, em corpos de prova com dimensões macro, essas propriedades também são utilizadas ou podem ser utilizadas para definir o comportamento do corpo pontualmente, né? E quando eu digo pontualmente, que as ações ou as relações entre as medidas de tensão e de deformação em microescala ou no elemento diferencial de volume, elas ocorrem tal como você verifica um ensaio laboratorial em macroescala em um corpo de prova de dimensões finitas. Tá bom? Perfeito. Ok. Algum comentário? Posso continuar? Por mim, tranquilo, pode continuar. Pode continuar, professor. Tranquilo. Beleza. No que diz respeito a essas interações entre as partes do corpo ou do corpo com o meio externo, na mecânica do contínuo, o efeito de todas essas forças interatômicas que estabelecem a interação entre as partes do corpo, né, e que ocorrem através da superfície ST, daquele nosso volume VT, ela é representada simplesmente por um campo vetorial, que seria uma função contínua, da posição x e do vetor m normal e unitário à superfície ST, tá? Que seria o vetor, né, ou o campo vetorial T, ok? Que seria basicamente uma força por unidade de superfície, tá? Em pontos onde ST estaria no interior do corpo, T representa a força por unidade de área em ST, exercida pelo material fora do volume VT. Tá? Já em pontos onde ST coincide com a superfície, com o contorno do corpo, T de xn pode representar uma força por unidade de área exercida em ST por um agente externo. Tá? Também nós temos, né, como forças externas, forças de campo, sejam elas gravitacionais ou eletromagnéticas, né, que seriam representadas por um campo vetorial B, né, que varia em X, definido no volume VT. Tá? Perceba que tanto Tzinho como Bzinho utilizam a coordenada espacial euleriana. Né? Isso porque T e B estão definidos na configuração deformada do corpo, ou final do corpo, após o processo de deformação. Tá? P de x seria basicamente uma força distribuída por unidade de volume, causada por um agente externo, normalmente, né, a gravidade. Tá? Tranquilo até aí?
Tranquilo, Beleza. professor. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Nesse slide eu não tive oportunidade de fazer isso, mas quando eu chego nesse ponto, eu geralmente faço esse tipo de anotação no quadro, tá? Não está claro ali, né, o uso do cálculo diferencial integral ainda, né, nesses campos que definem forças de superfície e forças de corpo, tá? Mas, partindo da análise da nossa, né, batata, né, que estaria vinculada dessa forma, nós temos aqui as coordenadas eulerianas ou espaciais, uma vez que estamos, né, assumindo, né, que essa análise se aplica, né, à configuração deformada final do corpo. Então, aqui você tem as chamadas forças de superfície que atuam no contorno do corpo, né, por meio de agentes externos. T, eu vou colocar asterisco, para dizer que se trata de uma informação prescrita, já conhecida da análise, vamos dizer assim. E, além disso, você tem as chamadas forças de corpo, né? Forças de corpo, que atuam sem haver necessariamente o contato, tá? O T, necessariamente, ele varia com a posição e também com o vetor normal à superfície. Por quê? Porque esse vetor que representa a força de superfície pode também representar a interação entre partes do corpo. E, além da posição, você precisa definir também qual a orientação dessa superfície, né, que está separando essas partes do corpo, tá? Enquanto que a força de corpo só depende da posição X. Ok? Beleza. Do ponto de vista do cálculo diferencial, T seria o limite de uma força de superfície, né? De superfície. Vou colocar S de superfície. Que atua numa área A, né? Quando ΔA tende a zero, tá? Onde aqui você tem F dependendo de X e N, ok? E A seria a área, né, onde essa força de superfície atua, tá? Então, quando eu faço ΔA ou ΔS, né? Vamos colocar ΔS, superfície. ΔS tender a zero, você passa a ter uma informação de força vetorial por unidade de área, né? Quando eu faço essa área onde essa força atua tender a zero, né? Logo a força também, ou vetor força, ou as componentes do vetor força também tendem a zero. No caso aqui eu teria, né, uma indefinição, vetor zero sobre um escalar zero, mas o limite existe e ele é real, finito. E ele representaria para a gente uma informação pontual, né? T, tá? Que seria, em português, né? O nosso vetor de tensão, tá? Diferentemente do inglês, que tem uma palavra específica para essa grandeza, que seria traction, que é diferente de stress. Ok? Beleza.
Tudo bem. Já esse vetor que representa a força de corpo seria uma análise no limite de uma força de corpo, né? Que atua na posição X, num volume V, quando esse volume V tende a zero, tá? Então, da mesma forma que acontece com a tráxia, com o vetor de tensão, quando o ΔV tende a zero, o vetor ΔF da força de corpo também tende a zero, tá? Porque geralmente ela está associada ao volume de matéria, né? Se for uma força gravitacional, está associada ao volume, né, de matéria propriamente dito, que define a força-peso, né? Ok? Que define a massa. Tranquilo? Enquanto que a força de superfície geralmente são estabelecidas por meio do contato. E esse contato ele é quantificado pela área ΔS. Se essa área ΔS tende a zero, a força de contato também tende a zero. Mas, enfim, quando o ΔV tende a zero, o vetor ΔFC também tende a zero, mas no limite, né, na variação do limite, esse limite tende a um valor finito real. Ok? Então, tanto T quanto B são grandezas que podem ser definidas, né? Podem ser definidas pontualmente ao longo do sólido, tá? Ou seja, são campos, né? Nesse caso, campos vetoriais, que variam com x e com n no caso de T e apenas com x no caso de B. Tranquilo? Tranquilo, professor. Positivo. Beleza. Podemos continuar? Podemos sim. Então, basicamente, o que nós chamamos de força de corpo e força de superfície, né? São definições, no caso aqui, né? De vetor de tensão, né? E aqui do nosso vetor decorrente da força de corpo, seriam forças por unidade de área ou por unidade de volume, né? São vetores que assumem valores finitos reais, variando com x, ao longo de todo o corpo sólido que está sendo analisado. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, nosso PowerPoint. Beleza. Então, dito isso, né, onde ficou evidente aqui o uso já do cálculo diferencial, né, quando da imposição desses limites, né? Quando você faz o limite, né, basicamente, né, ao fazermos ou avaliarmos esse limite, aparecem aqui, né, o elemento infinitesimal da força de superfície sobre o elemento infinitesimal da área, né, dessa superfície, e o elemento infinitesimal da força de corpo, né, relativa ao elemento infinitesimal de volume, tá? Então aqui fica evidente aí já estarmos explorando, né, o ferramental matemático, mais especificamente o cálculo diferencial. Mais adiante nós vamos também explorar o cálculo integral, onde nós supomos, né, uma vez que o meio é contínuo, que essas grandezas elas variam pontualmente de forma contínua ao longo do objeto, ao longo do sólido, quando nós sabemos que o corpo real ele é composto predominantemente de vazios, né? De vazios, e não seria possível avaliar essas grandezas continuamente ao longo do objeto. Mas aí é uma hipótese que nós adotamos e necessária na análise de corpos sólidos utilizando a mecânica do contínuo, tá?
Então, continuando. Nós podemos fazer uma análise de equilíbrio, tá? Desse volume VT, que é uma parcela do corpo sólido deformado, tá? Essa análise de equilíbrio precisa considerar a parcela associada, né? Associada às forças de superfície e a parcela associada às forças de corpo. Aí vem o cálculo integral, né? Que é o operador, né? Inverso ao cálculo diferencial, relacionados por meio do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, ao integrarmos T ao longo da superfície ST, nós obtemos a resultante das forças de corpo. Uma vez que T dST seria o elemento diferencial da força de corpo, atuando num elemento diferencial de área DST. Tá bom? Então, aqui eu teria um DFS, né? Um vetorzinho infinitesimal associado à força de corpo. A integral, basicamente, representa a somatória, né, desses infinitos vetores infinitesimais das forças de superfície, né, ao longo da superfície ST. E, com isso, essa integral nos permite, né, somando vetorialmente esses elementos diferenciais que representam as forças de superfície, essa soma vetorial resulta na resultante associada às forças de superfície atuando no volume VT, né? Na superfície ST do volume VT. Já D de X dVT seria o DFC, né? Seria o elemento infinitesimal de força de corpo. Tá? E a integral, basicamente, representa a somatória dos vários elementos infinitesimais, né, DFCs, ao longo do nosso volume VT. Então, essa segunda integral representa a soma vetorial desses infinitos, né, vetores infinitesimais que representam as forças de corpo, resultando, basicamente, na força resultante associada às forças de corpo. Somando essa força resultante associada às forças de corpo com a força resultante associada às forças de superfície, nós temos o que nós chamamos de força resultante atuando no volume VT. Tudo bem até aí? Tudo bem, tranquilo. Já é. Beleza. O mesmo pode ser feito para o momento. Só que no momento, né, nós definimos o vetor momento por meio do produto vetorial do vetor posição, x, que é finito, com a força de superfície, ou vetor, né, que representa a força de superfície, infinitesimal, atuando no volume, na área infinitesimal DST. Tá? Então, com isso, a gente obtém um vetor infinitesimal que representa o momento da força de superfície infinitesimal atuando na área DST, infinitesimal DST, em relação à origem, né? Uma vez que x seria a posição, né, em relação à origem do nosso sistema de coordenadas. Tá? Ok? Beleza, ok. Tranquilo. O mesmo é feito para as forças de corpo. E perceba que a única diferença em relação à mecânica clássica, né, mecânica 1, mecânica dos sólidos 1, da graduação, é que ao invés de estarmos aqui com somatória de forças finitas, né, que atuam num sistema de partículas, nós estamos aqui com somatória de forças infinitesimais que atuam em volumes e áreas infinitesimais que compõem nosso objeto, tá? E ao invés de uma somatória, evidentemente, eu tenho um integral para obter essas forças e momentos resultantes. Ok? Beleza.
Mais uma Perfeito. vez, né, está evidente aí a necessidade de admitirmos o corpo como contínuo, né? Onde nós temos aí a possibilidade de definir esses vetores, esses campos vetoriais, que seriam o que representariam para a gente as forças de superfície por unidade de área e forças de corpo por unidade de volume. Tá? E a partir daí, utilizarmos da integral, né, que é um recurso do cálculo integral, para avaliarmos forças e momentos resultantes. Tá? Ok, professor. Perfeito. Beleza. Continuando, nós temos aqui o nosso princípio da conservação do momento linear, né? Que faz parte da segunda lei de Newton. Tá? Na segunda lei de Newton, que geralmente é apresentada no ensino médio como força resultante igual a massa vezes aceleração, né, do objeto, a rigor, a segunda lei de Newton ela é definida por meio de princípios de conservação de momento linear e angular. Tá? Então, quando se trata da análise de partículas, tá? Lá da física newtoniana, o princípio da conservação do momento linear ele é analisado da seguinte forma. Newton definiu, né, a grandeza momento linear, aqui é um vetor, como sendo a massa vezes o vetor velocidade. Tá? Isso é o que o Newton chamou de momento linear. A primeira lei de Newton basicamente diz o seguinte, que a força resultante é igual à taxa de variação instantânea no tempo, né, desse momento linear. Então, vai ser igual a d dt massa vezes o vetor velocidade. Tá? Quando se trata de um sistema onde a massa se conserva, né, que não seria o caso de um foguete, né? No movimento de um foguete, essa massa muda, né, com a queima do combustível. Mas no caso de um sistema onde a massa se conserva, a conservação de massa, a massa seria constante com o tempo, não varia com o tempo. Então, ficamos com a taxa de variação no tempo do vetor velocidade. Seria basicamente o que Newton definiu como aceleração. Tá? Então, lá no ensino médio, né, a segunda lei de Newton é apresentada como força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né, do objeto. Ok? Mas, a rigor, a segunda lei de Newton é definida como um princípio, né, da conservação do momento linear e angular. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de um movimento retilíneo, um movimento linear, então nós estamos aqui aplicando para uma partícula, um objeto, né, a análise, ou o princípio da conservação do momento linear. Tá bom? Mas isso aqui é bem típico da física newtoniana, que é apresentada no primeiro ano, né, de graduação de um curso de engenharia. Quando se trata da mecânica do contínuo, esse princípio ele é aplicado da seguinte forma, né? Basicamente, o enunciado desse princípio é que a resultante das forças externas, atuando no sistema, é igual à taxa de variação total do momento linear do sistema. Tá? Então, perceba que aqui eu tenho uma taxa, né, de variação no tempo de uma integral que representa o momento linear do corpo sólido, contínuo. Tá?
onde nós verificamos aqui, ó, a presença da velocidade, tá? Que pode variar com x, né? Ou seja, ao longo do objeto e no tempo. E também a presença de ρT, que seria a densidade, né? A massa por unidade de volume, que pode variar, né? ρT, que pode variar com x e com t. Então, nós temos V, né? Que pode variar com x e com t, e ρT. E aqui a taxa de variação instantânea dessa integral. Então, ρT V, nós podemos denominar como densidade do momento linear, que seria a densidade, que seria o momento linear por unidade de volume. Tá? Por unidade de volume. ρT dVt seria uma massa infinitesimal, tá? Que multiplica a velocidade, ou seja, seria o nosso momento linear, né? Infinitesimal, né? De um volume infinitesimal do nosso corpo sólido, ok? E no segundo membro, nós temos a presença, né, da resultante das forças de superfície e da força do corpo, ok? O momento linear total seria assim, a integral dessa densidade do momento linear específico, do momento linear por unidade de volume, tá? Nessa passagem aqui é um detalhe importante, porque ρ de t, no processo de deformação, ele pode mudar, né? Com o tempo. Com o tempo. Mas perceba que quando eu coloco esse operador diferencial para dentro da integral, ele está só operando no vetor de velocidade. Tá? Isso acontece porque nosso sistema, nós vamos admitir que a massa se conserva. Tá? Então, ρT dVt não muda durante o processo de deformação do sólido. Então, essa dedução aqui, ou esse passo, ele se encontra aqui embaixo, ó, onde eu substituí ρT dVt por ρ0 dV0. Tá? Que nós sabemos que é constante no sistema onde a massa se conserva. Quando eu faço isso, e levo o operador diferencial para dentro da integral, o operador diferencial do tempo, eu vou ficar com a derivada do produto, né? Então, eu vou ficar com a derivada do produto, que vai ser a derivada do primeiro, vezes o segundo, mas o primeiro vai ser a derivada do segundo. Só que ρ0 é uma informação que não muda com o tempo t, que seria a densidade na configuração inicial. Então, essa parcela é nula e ficamos com ρ0 dV dt. E nada nos impede de voltarmos ao que nós tínhamos antes, né? Substituindo ρ0 dV0 por ρt dVt. Quando nós substituímos dVt por dV0, a integração deixou de ser integração em Vt para ser integração em V0. E quando nós voltamos a dVt, a integração deixa de ser integração em V0 para ser integração em Vt. Tá certo? Tranquilo até aí? Tranquilo, beleza. Então, esse seria basicamente o princípio da conservação do momento linear da mecânica aplicada à mecânica do contínuo, tá? Onde nós vamos analisar o processo de deformação do corpo como um todo, né? Onde essas grandezas T, vetoriais T e B, e a grandeza escalar ρt e a grandeza vetorial V, ela pode mudar ponta a ponta ao longo do nosso corpo, ok? Elas podem mudar ponta a ponta ao longo do nosso corpo sólido, tá? Tudo certo. Tranquilo? Beleza, professor. Então, uma vez compreendida essa expressão aqui do princípio da conservação do momento linear aplicada ao corpo sólido, né, à mecânica do contínuo, nós vamos explorar esse princípio, tá? Em um primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte: aquele volumezinho Vt, que é uma parcela do corpo sólido, né, que nós estamos analisando, nós vamos pegar o volume Vt e separá-lo em duas partes, tá?
por meio de uma superfície que nós vamos denominar de S' de T. Ok? E passamos a ter V1T, V2T, CT1, que seria uma parcela de ST, né? Externa aqui, a VT, e ST de 2, também uma parcela de ST externa a VT, mais especificamente a VT2. Tranquilo? Onde nós definimos aqui um vetor normal unitário, denominamos ele de M, né? É essa superfície ST' que separa VT e VT1 e VT2. Tranquilo até aí? Sim, sim, beleza. Tranquilo, professor. Ao que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o princípio da conservação do momento linear a esses dois volumes aqui, VT1 e VT2, tá bom? Então, nós temos aqui em cima o princípio da conservação do momento linear aplicado a VT1, onde aqui surge, né, a taxa de variação do tempo do momento linear, né, em VT1, a força de corpo atuando em VT1, a resultante da força de corpo atuando em VT1, e finalmente nós temos as forças de superfície, né, onde nós aplicamos aqui o princípio ou a propriedade da aditividade, né, da integral, né, onde nós temos aqui a força de superfície que atua em ST' e a força de superfície que atua em ST1, tá? Que seria igual à força de superfície que atua ao longo de toda a superfície do volume VT1, tá? Já que ST de 1 e ST' são complementares, né? A união dos dois resulta na superfície do volume VT1. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Só que aqui tem um detalhe, né? Ao invés de M, eu uso M, que é aquele vetorzinho normal unitário, né? Que está saindo da superfície ST' de VT1, tá? Então, usamos M. Quando nós aplicamos o princípio da conservação do momento linear ao volume VT2, nós temos aqui, né, a taxa de variação do tempo do momento linear no volume VT2, a resultante da força de corpo no volume VT2 e a soma das forças de superfície, né, na superfície ST2, né, e na superfície ST' comum, né, a VT1 e VT2. Perceba que, né, novamente, ST2 e ST' são complementares, né, e a união deles, né, compõe a superfície do volume VT2. E, ao invés de utilizarmos M aqui, usamos menos M, que seria o vetor normal unitário, saindo da superfície ST' em relação ao volume VT2. Tranquilo até aí? Tranquilo, certo. Beleza. Então, como, né, esses ST1 mais ST2 é o nosso ST do volume original VT, e VT1 mais VT2, né, resulta, a união deles, né, resulta em VT, né, a união, né, nós temos que, ao somarmos essas duas integrais aqui, usando a propriedade da atividade da integral, nós obtemos, né, a taxa de variação no tempo do momento linear no volume VT como um todo, somando os dois. Tranquilo? Certo, beleza. Se eu somo essas duas integrais, novamente usando a propriedade da atividade da integral, nós obtemos a resultante da força de corpo atuando no volume VT. Tá? Perfeito. E somando essas duas integrais, nós obtemos a resultante da força de superfície atuando na superfície ST. Ok? Perfeitamente. Então, somando os dois primeiros membros daqui, né, dessas equações, né, e os segundos membros, nós ficamos basicamente, né, com
a possibilidade de igualarmos, né? Igualar a taxa de variação no tempo do momento linear em VT com a força de superfície na superfície ST, força resultante força resultante superficial no volume ST e força resultante de corpo no volume VT. Né? E fazendo, né, ou supondo que eles sejam necessariamente iguais, né? Isso só vai acontecer se a soma dessas integrais das forças de superfície que atuam em ST', se a soma delas forem iguais a zero. Tá? Tranquilo. Ok. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Certo. Então, se a soma dessas integrais é igual a zero, aí eu vou, né, como a integral na mesma variável, né, na mesma variável, né, e com o mesmo limite de integração, né, nós temos que a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, nós ficamos aqui com a integral da soma, ao invés da soma das integrais, não é isso? Igual a zero, ao vetor zero. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Perfeito. Agora tem um detalhe que eu vou explorar a partir de agora, que aquele volume VT que eu extraí do meu sólido é um volume qualquer. As análises que eu vou fazer a partir de agora valem para um volume VT qualquer ou uma parcela qualquer do corpo sólido que está sendo analisado. Tá? Então, VT é qualquer. Assim como um VT é qualquer, essa linha de T que separa VT em V1T e V2T também é qualquer. Então, uma vez que VT e essa linha de T são arbitrários, nós podemos supor que essa integral aqui vai ser nula se somente se né, a soma desses termos que se encontram no integrando, a soma vetorial, for nula. Ok? O que implica txm igual a menos t de x menos m. Tranquilo até aí? Faz sentido. T de xm seria a força por unidade de superfície que atua externamente a V1 de T. E T de x menos m seria a força de superfície, por unidade de superfície que atua externamente ao volume V2 de T. Tá? Certo. E percebam que elas atuam no mesmo ponto. X. Ok? Isso. Tranquilo. Então, basicamente, a partir da aplicação do princípio da conservação do momento linear, nós provamos aqui, né, a terceira lei de Newton, né, que é o princípio da ação e reação, a lei da ação e reação. Tá? Elas atuam em partes separadas do corpo, em partes distintas do corpo, apresentam a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos contrários. Tá? Isso no que diz respeito a forças de contato, forças de superfície. Beleza. Tranquilo até aí? Já é. Certo, sim. Beleza, podemos continuar? Podemos, sim. Podemos. Ok. Agora, considere um tetraedro, né? Que faz parte do nosso corpo sólido, que está sendo analisado na sua configuração final, ou deformado. Tá? Esse tetraedro vai nos ser útil para provar a famosa fórmula de Cauchy, tá? Ou relação de Cauchy, que estabelece a relação entre o vetor de tensão, ou traction, né, com o tensor de segunda ordem ou tensor de tensão de Cauchy, que nós ainda não apresentamos. Ok? Então, o que nós vamos fazer é basicamente impor o equilíbrio, né, a esse tetraedro infinitesimal. Tá? Impondo o equilíbrio, ou impondo, na verdade, desculpa,
o princípio da conservação do momento linear, nós vamos estabelecer essa relação entre o vetor de tensão e o tensor de tensão de Cauchy. Tá certo? Okay? É a segunda aplicação que nós vamos fazer hoje do princípio da conservação do momento linear. Tá certo? Ok. Certo. Beleza. Então, nós vamos pegar uma porção do nosso corpo sólido que pode estar, né, totalmente imersa, né, no nosso corpo, né, que nós estamos analisando, sem necessariamente, né, essas faces triangulares estarem coincidindo com o contorno ou bordo do nosso corpo sólido, ok? Mas nada impede também de alguma dessas faces coincidir, né, com a superfície externa, né, do nosso corpo sólido, ok? Então, é um volume em formato de um tetraedro, mas que apresenta as seguintes características. 3 de suas faces triangulares são paralelas aos eixos coordenados. E uma quarta face é uma face oblíqua. Tá bom? Então, eu tenho aqui uma face paralela às coordenadas, ao plano coordenado x1, x3, né? Onde eu tenho aqui os vetores canônicos, né, associados a esses eixos coordenados E1 e E3. Eu tenho essa face, eu denomino ela de face 2 e associo a ela uma área infinitesimal dA2, né? Uma vez que essa face ela é ortogonal, né? Ou melhor dizendo, o vetor canônico E2 associado à coordenada x2 é ortogonal a essa face. Tranquilo? Uma outra Certo, face sim. estaria paralela ao plano coordenado x2, x3, né? Onde nós temos o vetor canônico E1 ortogonal a ela, então nós associamos a ela, né, a denominação 1 e a área associada a ela, dA1. Né? Então, quando eu coloco dA1 e dA2, é porque se tratam, né, de faces com áreas infinitesimais. Então, isso representa que as arestas desse tetraedro apresentam dimensões infinitesimais. Tá bom? Finalmente, nós temos aqui uma área triangular em verde paralela ao plano coordenado x2, x1, né? Onde nós temos o vetor canônico E3 ortogonal a ela, logo nós associamos a ela, né, o número 3 e a ela uma área infinitesimal dA3, tá bom? Então, essas seriam as áreas, né, paralelas aos nossos planos coordenados. E uma quarta área, também triangular. Perceba que ela não vai ser necessariamente um triângulo reto, diferentemente das áreas dA1, dA2, dA3, né? São triângulos retângulos, né? Triângulos retos, né? Então, aqui nós temos um triângulo de uma área oblíqua ao sistema de coordenadas e associada a ela nós vamos ter uma área que nós vamos denominá-la de DAT. Ok? Beleza. Tranquilo, professor. Tranquilo. Atuando nessa área oblíqua, nós temos um vetor de tensão, T, e um vetor normal, Nzinho, né? Não necessariamente paralelo aos eixos x1, x2, x3, tá? E perceba que eu vou fazer isso nessa análise que nós vamos fazer daqui a pouco, próximo slide. Eu vou assumir que T é constante, porque nosso tetraedro ele é infinitesimal, tá? Certo. Ok? O dA1, dA2 e dA3 também nós podemos interpretá-lo como projeções ortogonais, né, dessa área dAT
nos planos coordenados. Né? A gente poderia também interpretá-lo dessa forma. Ok? Certo. Então, Sim. Então, para a dedução que nós vamos fazer agora, eu vou partir dessas relações geométricas, né, que estão aqui apresentadas. Que DAI vai ser igual a componente I de N, que é normal ao plano, né, ao oblíquo, né, ao triângulo oblíquo do meu tetraedro, vezes DAT. Tá? Isso pode ser provado utilizando geometria analítica. Tranquilo? Ok. Tranquilo, certo. Ok? Ou basicamente NI é igual a DAI sobre DAT. Tá? Além disso, o volume infinitesimal é o volume de um tetraedro. Então, nós vamos pegar a área DAT da base do tetraedro e DH, que seria a distância desse ponto P à área DAT, né? Que é a menor distância, né? Ok? De um segmento, né, que seria ortogonal a DAT e passa por P, tá? DA seria o tamanho desse segmento, que nós denominamos de, nesse caso aí, se DAT é a base do nosso tetraedro, DH seria a altura do tetraedro. Então, o volume do tetraedro, né, seria a altura do tetraedro vezes a área de sua base sobre 3, tá? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá. Certo. Então, vamos aplicar, né, o princípio da conservação do momento linear, tá? A esse tetraedro infinitesimal, tá bom? Na aplicação desse princípio, eu vou supor que T, né, que T varia com x e com n, né, que é o vetor normal, né, a superfície em questão. Então, aqui eu tenho n, que é normal a DAT, então tenho T, x, n, DAT, mais Tx menos E1 DA1, que seria o vetor normal unitário, normal a DA1, saindo do nosso volumezinho infinitesimal DVT. Não é isso? Uma vez que E1 está orientado para dentro do nosso volume DVT, nós precisamos utilizar menos E1. Tá? Ok? Tranquilo. Menos E1. O mesmo nós fazemos para o vetor de tensão atuando na área de A2, nós temos menos E2, e o vetor de tensão finalmente atuando em DA3 menos E3. Então, eu tenho aqui, né, a resultante das forças de superfície por meio da somatória, né, somatória do vetor de tensão multiplicado pelas áreas infinitesimais. Né, nós dispensamos aqui a presença da integral, uma vez que se trata de uma análise de um tetraedro infinitesimal. Tranquilo? Certo. Tudo bem. Ok? Aqui eu tenho ρT, dv, dt, vezes dvt, a rigor, né? Que seria a taxa de variação do tempo do momento linear. Só que ao invés de dvt, eu coloco aqui dh sobre 3 dat, né? Que seria dvt. Né? E no outro membro, naturalmente, eu teria somado as forças de superfície a força de corpo. Que seria bx vezes dvt. Né? Mas só que eu já passei para o outro membro, então se ela estava aqui somando, ela vai para o outro membro subtraindo. E eu coloco aqui dvt em evidência. Tá? Por isso que eu fiquei aqui no parênteses com ρt dv dt menos bx. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Tranquilo, professor. Perfeito. Maravilha. O que é que nós fazemos a partir de agora? Dividimos, né, todos os termos, né, por DAT. Ao dividirmos, ficamos com T de xn
né? DAT sobre DAT é 1. DA1 sobre DAT, DA2 sobre DAT, DA3 sobre DAT, e aqui some o nosso DAT. Tá? Só que nós vamos utilizar essa relação aqui, né, que pode ser provada a partir da geometria analítica, entre as áreas infinitesimais, né, dessas superfícies do nosso tetraedro. DA1 sobre DAT é igual a componente escalar N1 do vetor normal unitário à superfície oblíqua do nosso tetraedro. Tá? DA2 DAT é igual a N2, DA3 DAT é igual a N3. Ok? Com isso, eu fico com valores apenas finitos no primeiro membro da nossa equação. Já no segundo membro da nossa equação, eu tenho um valor finito V, né? E tenho ρt vezes a aceleração, que também é um valor finito, né? Que resulta da variação instantânea no tempo da velocidade. No entanto, nos sobrou aqui um termo infinitesimal, né? Que na comparação com o valor finito do primeiro membro é desprezível, tá? Evidentemente desprezível, rigorosamente do ponto de vista matemático. Então, aqui no segundo membro, eu tenho como resultado um vetor nulo. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem. Ok. Então, com isso, aplicando o princípio da conservação do momento linear, né? Ou seja, é uma dedução que é válida, né, na presença de forças de corpo e admitindo, né, a taxa de variação instantânea do momento linear, ou seja, a presença de uma aceleração, de uma componente inercial ao movimento, né, por conta da presença da densidade aqui. Mesmo levando em consideração a presença de força de corpo e forças inerciais, né, essa relação é válida, de forma geral, para esse tetraedro infinitesimal. Tá? E ela vai ser particularmente importante para a gente. Então, perceba que, como resultado, eu tenho o vetor de tensão que atua na superfície oblíqua, né? Somado aos vetores de tensão multiplicados pelas respectivas componentes do vetor normal n, né, que atuam nas outras áreas superfície do nosso tetraedro infinitesimal, que seria Tx menos E1, Tx menos E2, Tx menos E3, igual a um vetor nulo. Tá? Quando eu passo esses vetores de tensão que atuam nas superfícies dA1, dA2 e dA3 para o outro membro, eles vão negativos, né? Vão negativos. Mas aí eu utilizo essa informação que nós deduzimos aqui, né? O negativo de Tx menos m é igual ao positivo de Txm, tá? Tranquilo? Tranquilo. Ao utilizarmos esse fato, ao invés de termos aqui menos Tx menos E1, eu vou ter Tx E1. Ao invés de menos Tx menos E2, Tx E2. E ao invés de menos Tx menos E3, Tx E3. Tranquilo? Tranquilo, faz sentido. Passando para o outro lado. Não é isso? Então, basicamente, eu tenho T de xn com uma combinação linear, né? A gente pode pensar dessa forma. Uma combinação linear definido, né, pelas componentes escalares do vetor n normal à superfície oblíqua, onde atua T, né? E tendo como base, né, os vetores de tensão que atuam nas superfícies dA1, dA2 e dA3. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, gente? Beleza, professor. Aí eu vou fazer algo aqui que, nesse momento, seria conveniente, né? Eu vou definir T de x é 1, T de x é 2, T de x é 3, que seriam os vetores de tensão que atuam nas áreas dA1, dA2, dA3, tá? Eu vou definir esses vetores de tensão
por meio de uma combinação linear muito específica, né, que envolve, né, os vetores canônicos do meu sistema de coordenadas, tá? Onde para tx é 1, eu uso os escalares sigma, né, as componentes escalares sigma 1, sigma 2, sigma 3, onde o primeiro índice estaria associado à face onde esse vetor de tensão está atuando, que seria DA1, tá? E o segundo índice estaria associado à orientação ou à direção dessa componente de T. Ok? O mesmo eu faço para T de x, que atua na superfície ou na área infinitesimal DA2 e DA3, né? Perceba que a única modificação aqui, ó, que ao invés de usar o primeiro índice 1, eu utilizo o primeiro índice 2, né? O segundo índice continua representando a orientação, né? A direção de atuação da componente de T de x é 2. E para T de x é 3, muda o primeiro índice, que passa a ser 3, representando a área da atua, e 1, 2 e 3, a orientação. Tá? Ok, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Aí perceba, ó, que eu posso, nessa soma, agrupar os termos que multiplicam E1, E2 e E3. Né? Com isso, eu vou ficar com sigma 1, N1, sigma 2, 1, N2 e sigma 3, 1, N3 multiplicando E1. Né? Sigma 1, 2, N1, sigma 2, 2, N2, sigma 3, 2, N3, multiplicando E2, e sigma 1, 3, N1, sigma 2, 3, N2, sigma 3, 3, N3, multiplicando E3. Tá? Tranquilo. Ok? Com isso, nós chegamos à famosa relação de Cauchy, que em notação inicial, né? Onde em notação inicial nós teríamos basicamente a componente I de T resultando de sigma JI multiplicando NJ, né? Onde J aqui seria o nosso índice mudo. Beleza, gente? Beleza. Sigma JI seriam basicamente as componentes de um tensor de segunda ordem, pode ser representado por meio de uma matriz 3x3, que é o nosso conhecido, o famoso, né, tensor de tensão de Cauchy, né? Que seriam as componentes, ou um tensor de tensão, melhor dizendo, associado à configuração deformada ao final do corpo, tá? Também conhecido como tensões verdadeiras, porque seriam forças por unidade de superfície, né, na configuração final ou deformada do objeto. Tranquilo? Tranquilo, perfeito. E aqui seria a nossa famosa relação forma de Cauchy, que nós vamos explorar bastante a partir de agora, tá? Que relaciona os vetores de tensão com o tensor de tensão de Cauchy. Certo? Bacana, tranquilo. O tensor de tensão de Cauchy ele pode ser representado no nosso paralelepípedo, né, infinitesimal. Eu coloquei cubo aqui, mas, né, não necessariamente um cubo, mas um paralelepípedo infinitesimal, onde as componentes do tensor de tensão de Cauchy estariam aqui representadas, né? Também conhecido como tensor das tensões verdadeiras, por estar associado à configuração final deformada do corpo. Tá? É o famoso, né, cubo, o paralelepípedo infinitesimal, né, onde nós temos aqui a representação das componentes do tensor de tensão do Cauchy, né? Sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3 sendo componentes normais desse tensor de tensão, né? E sigma 1, 2, 1, 3 e 2, 3 representando aí as componentes de cisalhamento, tá? Tranquilo, tá certo. Então vamos lá para as equações ou dedução das equações diferenciais de equilíbrio, tá? Então aqui eu tenho o princípio da conservação do momento linear.
né? Só que em notação inicial, ok? Isso resulta em 3 equações, concorda comigo? Que o índice I, ele pode assumir valores 1, 2 e 3, tá? Certo. 3 equações escalares. 3 equações algébricas escalares. Aqui eu já vou explorar a fórmula de Cauchy, substituindo TI por sigma JI NJ. Tá? Sigma JI NJ. Ao fazermos isso, surge aqui uma integral na superfície que apresenta no seu integrando o vetor normal unitário à superfície. Isso nos remete ao famoso teorema da divergência, que relaciona uma integral na superfície com a integral no volume, onde nós substituímos a presença desse vetor normal unitário à superfície por derivadas parciais correspondentes às coordenadas espaciais x, né? xj. Tranquilo? A igualdade dessa integral na superfície com essa integral no volume seria basicamente o nosso teorema da divergência, tá? Estudado lá no cálculo integral multivariável. Tranquilo até aí? Certo, professor. Tranquilo. Então, sai do integral na superfície para o integral no volume. Jonas, Aleph, Eliadson. Tudo certo, professor. Ok. Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Então, continuando, usar o teorema da divergência aqui é bastante conveniente, porque passamos a ter apenas integrais no volume VT. Não é isso? Passando a ter apenas integrais no volume VT, a gente pode, pode aplicar a propriedade da integral da soma, né? Que é igual à soma que é a integral da soma das integrais. Então, ao fazermos isso, na verdade, agrupando todos esses termos, né? A rigor, seria envolvendo apenas uma integral, né? Em VT. Como o volume VT ele é qualquer, né? Nós vamos utilizar novamente desse artifício da arbitrariedade de VT para afirmar que essa integral nesse volume arbitrário VT só vai ser igual se esse integrando for igual a esse. Tá? E nós chegamos finalmente às equações diferenciais do movimento para uma descrição euleriana do movimento, uma vez que envolve coordenada espacial x, b, definido no volume final ou na configuração deformada, tá? Seria a unidade, seria a força de corpo, unidade de volume deformada, né? Ρt, tá? E sigma, que seria uma medida de tensão, né? Seria o nosso tensor de tensão de Cauchy, estaria necessariamente associado à configuração deformada ao final do corpo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Beleza. Considerando um carregamento quase estático, onde as forças inerciais podem ser desprezadas, né? Ou seja, a aceleração ela é muito pequena, desprezível, né? Que é o caso, por exemplo, de boa parte dos ensaios que são realizados no laboratório, como é o ensaio de tração, né? No ensaio de tração, você aplica a carga aos pouquinhos, né? Ali nós temos uma aceleração, mas ela é muito pequena, podendo ser dessa forma desprezada, tá? Então, no caso do movimento quase estático, né? Que não existiria, né? A rigor, um movimento perfeitamente estático de um corpo inicialmente em repouso e que vai sofrer um processo de deformação. Então, não existiria essa possibilidade de termos aí uma situação estática do objeto, né? Um objeto parado, em processo de deformação. Mas, enfim, então,
Mas supondo que esse processo ocorra com uma aceleração muito pequena, de forma que as forças iniciais, a componente inicial, pode ser desprezada nessa equação aqui do movimento, diferencial do movimento, nós chegamos às famosas equações diferenciais de equilíbrio, onde a componente inicial é desprezada, né? E nós temos aí, basicamente, 3 equações, não é isso? Escalares aí em notação indicial, tá? Um índice livre. Né? Um único índice livre, derivadas parciais em relação às coordenadas espaciais, né? Aqui eu tenho uma somatória, né? 3 termos, mais a força de corpo por unidade de volume, né? DI igual a 0. Tranquilo? Perfeito. Tranquilo. No segundo momento, né? Nós vamos explorar, ao invés do princípio da conservação do momento linear, o princípio da conservação do momento angular, né? O princípio da conservação do momento angular aplicado, né, à mecânica do contínuo, ela diz que o momento resultante das forças externas atuando no sistema em relação a um ponto fixo, que seria a origem, é igual à taxa de variação total do momento angular do sistema em relação a esse mesmo ponto, que seria a origem, né, em particular. Então, aqui a gente já identifica o momento resultante, né, tal como ele foi apresentado anteriormente, né, por meio do produto vetorial, do vetor posição, com as forças de superfície e corpo, né? Eu tenho aqui o momento resultante associado às forças de superfície e o momento resultante associado às forças de corpo, igual à taxa de variação instantânea daquilo que o Newton chamou de momento angular, né? Total, que seria a integral do momento angular por unidade de volume, ou a densidade do momento angular em relação à origem, que seria o produto vetorial do vetor posição com o momento linear por unidade de volume. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ok. Pois bem, na análise de equilíbrio de momentos, diferentemente, ou na análise do movimento circular ou de rotação, ao invés de empregarmos forças, nós empregamos momentos. E ao invés de empregarmos momentos lineares, nós vamos empregar momentos angulares, né? Ok? Perfeito. Basicamente, quando nós comparamos lá com a física newtoniana, que é apresentada, né, no primeiro ano de engenharia, nós temos aqui o que os físicos, por vezes, chamam de torque, né, do movimento de rotação, né? Nós, engenheiros, né, temos um cuidado de diferenciar, seria torque de momento, de forma geral, né? O torque para a gente está geralmente associado à torção de uma barra, né? Mas, enfim, na física newtoniana se utiliza esse termo torque aqui, nesse primeiro membro, que seria igual, né, num sistema onde a massa se conserva, né? Onde a massa se conserva, seria igual ao que os físicos chamam de momento de inércia vezes aceleração angular. Não é isso? Exatamente. Perfeito, exatamente Ou isso. seja, ao invés de massa e aceleração linear, você teria o que eles definem de momento de inércia, né? Vezes a aceleração angular, né? Esse momento de inércia seria a massa da partícula vezes a distância da partícula em relação ao eixo, ao ponto de giro, né? Um passo de alavanca, né? Para um sistema discreto, exatamente mesmo.
Não, para o sistema discreto seria basicamente isso, esse momento de inércia que o físico define, né? Exato. Seria a massa da partícula vezes a distância em relação a qual, né, em relação ao centro de giro. Tá? Ok? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Perfeito. Eu tento fazer esse paralelo aqui para facilitar a nossa vida e aproveitarmos aí os conhecimentos que foram adquiridos na física newtoniana, tá? Física 1, Joia. os cursos de engenharia. Só que aqui, ao invés de termos um sistema de partículas discretas, não um sistema discreto de partículas, né? Eu vou ter aqui um meio contínuo, onde as nossas partículas são substituídas por elementos diferenciais de volume, né? Do sólido. E ao invés de somatórias, eu vou ter integrais, não é? Exatamente. Ok? Beleza. No produto vetorial entre o vetor posição e ver, estaria aqui e a presença de ρt e dvt, né? Estaria aqui incorporado, né, a ideia de momento de inércia e aceleração angular, tal como apresentado na física newtoniana, né? Ok? Onde x Joia. seria um vetor posição, não seria um mero escalar, uma mera distância, tá? Ok? Perfeitamente. Ok, gente. Então, representando o princípio da conservação do momento angular, né, por meio da notação inicial, surge aqui o famoso símbolo de permutação, né? Símbolo de permutação que quem estudou notação inicial o conhece. Tranquilo? Todos aqui estudaram notação inicial? Uhum. Sim, teoria da Sim, sim. elasticidade. Ah. Ok. A notação inicial, ou notação de Einstein, né? Ela foi apresentada por Einstein, né? Ela é uma notação bastante compacta. Existe uma lenda urbana que quem desenvolveu a notação inicial foi a esposa dele, né? Que é a matemática, né? Então, se essa lenda urbana for verdade, talvez ele não tenha dado o crédito suficiente a ela. Mas, enfim, a notação inicial ela é bastante compacta. O produto escalar, o produto vetorial, melhor dizendo, ele é representado se utilizando desse símbolo de permutação, tá? Onde ele pode ser melhor compreendido a partir disso aqui, ó, onde você tem o produto vetorial entre V e W. Aqui você tem a combinação linear, né, de V e de W em relação, né, aos vetores canônicos, que definem o meu sistema de coordenadas. Tá? Utilizo aqui já de antemão, né, assumindo, né, que o nosso produto vetorial ele apresenta, né, ou satisfaz a propriedade associativa, né, que envolve escalares e vetores. Então, posso colocar as componentes escalares dos vetores V e W aqui em evidência. Fico com um produto vetorial apenas envolvendo, né, os vetores canônicos, né, onde esse produto vetorial entre EI e EJ seria esse símbolo de permutação vezes o vetor canônico EK, né, onde surge aqui 3 índices nesse símbolo de permutação, né, envolvendo os índices do vetor canônico EI, EJ e o EK que aqui surge. Tá? O símbolo de permutação, aí aqui novamente aplica a propriedade associativa e fico basicamente com esse símbolo de permutação, multiplicando as componentes escalares de V e W e o vetor canônico EK.
O símbolo de permutação ele tem a seguinte propriedade, né? Ele é mais 1, como um valor unitário 1 positivo, quando os índices dele, né, estão em ordem assim, horária, né, ou decrescente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. E menos 1 quando esses símbolos estão no sentido anti-horário. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Ou 0 quando dois desses símbolos são iguais, tá? Tranquilo. Ok? Ok. Tudo certo. Tranquilo aí. Tudo certo. Basicamente, o produto vetorial, como vocês sabem, é um produto entre dois vetores, cuja intensidade vai ser numericamente igual à área definida por esses dois vetores. Eu percebi, por isso que eu liguei. A direção vai ser necessariamente ortogonal ao plano definido por esses dois vetores. E satisfaz a regra da mão direita, né? Ok? Aí vem a necessidade do sistema que satisfaz a regra da mão direita, né? Que foi citada aí pelo Gabriel, ou questionado pelo Gabriel em uma das nossas aulas. Tá bom? Tranquilo, professor. Então, se você tem aqui os vetores canônicos, é 1, é 2 e é 3, o produto vetorial entre E1 e E2 necessariamente vai ser E3. Por quê? Porque a área definida pelos vetores canônicos é 1. Tem valor 1. E3 é um vetor ortogonal ao plano definido por E1 e E2. E E3 satisfaz a regra da mão direita, tá? Perfeito. O produto entre E2 e E3, produto vetorial, E2 e E3, vai ser igual a E1, pelas mesmas razões, né? A área definida pelos vetores unitários E1 e E2 é 1, tem intensidade valor 1. E1 é mutuamente ortogonal a E2 e E3 e satisfaz a regra da mão direita. Finalmente, né? E3, produto vetorial entre E3 e E1 vai ser igual a E3 e E1 vai ser igual a E2. Tá? A área definida por esses vetores canônicos ela é unitária, é um quadrado de arestas unitárias. E2 é mutuamente ortogonal a E1 e E2, né? E aqui eu tenho a regra da mão direita, né? Certo? Quando eu tenho E3 multiplicando vetorialmente E3, a área definida por esses dois vetores, que são basicamente o mesmo vetor, é nula. Então, o produto vetorial resulta no vetor nulo. Tá? Perfeito, exatamente. Se eu mudo aqui a ordem, ao invés de termos E3, E1 vetorial E2 é menos E3. Se eu tiver aqui E3 vetorial E2, eu vou ter menos E1. Se eu tiver aqui E1 vetorial E3, eu vou ter menos E2. Tá? Então, o símbolo de permutação na notação inicial
ele leva em consideração tudo isso, envolvendo, né, produtos vetoriais entre os vetores canônicos, tá bom? Tranquilo. Tudo Tá? certo. Quando a gente menciona sentido horário e anti-horário, que a gente pode organizar dessa forma, não é isso? Então, sentido horário para a gente dos índices, né? Presente lá no símbolo de permutação. Seria basicamente isso, né? Restando um valor mais um positivo, tá bom? Ok? Tranquilo, perfeito. Já o que nós chamamos de sentido anti-horário, desculpa, desculpa. Um, dois, três. Horário positivo, né? E anti-horário negativo. Não é isso? Perfeitamente. Negativo e horário positivo, tá? Certo. Um artifício, basicamente um artifício, tá? Para poder enxergar melhor a posição entre dos índices no símbolo de permutação, tá? Ok. Podemos continuar? Por mim, sim, tranquilo. Demais? Sim, continuar. tranquilo. À Tranquilo. disposição. Tranquilo. Breve revisão aí do símbolo de permutação. Então, eu substituo aqui o produto vetorial x xt por EIJK XJTK, porque aí eu tenho a componente I, que resulta desse produto vetorial, tá? Aqui, ao invés do produto vetorial entre x e b, eu vou ter XJBK e EIJK, índice livre I, novamente. E aqui EIJK, XJBK, novamente índice livre I e índice mudo J e K. Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim, Seria faz basicamente sentido. notação inicial, né? O nosso princípio da conservação do momento angular e notação inicial. Ok? Ok. Nós vamos aqui provar que o nosso tensor de tensão de Cauchy, ele necessariamente é simétrico, uma vez, né, satisfazendo o princípio da conservação do momento angular. Tá? E como nós vamos fazer isso? O primeiro passo é substituir TK por sigma RK NR. Seria basicamente a fórmula de Cauchy, tá? Nesse termo aqui. Ok? Certo. O outro passo que pode ser feito, né, é aplicarmos o teorema da divergência, né? Onde é que surge o vetor normal unitário superfície, onde ocorre a integração, né? Na superfície ST, e saímos de uma integração na superfície ST para uma integração no volume VT, onde substituímos a componente do vetor normal unitário pelo respectivo, né,
operador diferencial parcial na coordenada espacial XD. Tá? Ok? Tranquilo. Uma outra situação que também foi claramente explorada aqui é a conservação da massa, né? Onde eu levo esse operador diferencial para dentro da integral e ficamos com ele aplicado, operando, né, exclusivamente em XJVK, tá? Onde o ρ t fica de fora, né? É uma dedução semelhante à que foi feita anteriormente, onde antes de levarmos o operador diferencial no tempo para dentro da integral, eu substituo ρt dvt por ρ0 dv0, né? Assumindo que a massa ela não muda, né? O sistema conserva a massa. Quando eu levo o operador diferencial no tempo para dentro da integral, logicamente o símbolo de permutação fica fora, eu fico com a derivada desses três termos, né? Desses três termos, que ao realizarmos ou assumirmos basicamente que ρ de zero não varia, e de fato ele não varia, seria a densidade desse volume infinitesimal, né, dv0, na configuração inicial, coloco essa constante fora do operador diferencial e vou ficar apenas com dt de xjvk. Tá? Aí posso novamente, né, substituir ρ0 dv0 ou voltar a ρt dvt, uma vez que ρ0 dv0 é igual a ρt dvt, né, pelo princípio da conservação da massa. Quando eu mudo o termo diferencial da integral, eu mudo o volume de integração de V0 para VT. Então, tudo isso aqui foi considerado nesse passo daqui. Tranquilo? Perfeito. Sob controle. Beleza. Então, continuando a partir dessa fórmula daqui, ó, eu agrupei todos os termos, né, todos os integrantes no integral só no volume VT, né? Já que aqui eu tenho três integrais no volume VT, né? Utilizando a propriedade da integral, né? Que é a integral da soma igual à soma das integrais. Então, vamos lá. Em todos os termos eu tenho a presença do mesmo símbolo de permutação, né? RJK, que fica aqui em evidência. Tá? Integral no volume VT, tá? Igual a zero. Posso tratar de uma expressão em notação inicial, né? O termo aqui no segundo membro é um escalar, zero. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte. Esse primeiro termo, que resulta do produto do símbolo de permutação por essa derivada parcial, eu vou aplicar aqui a derivada do produto, eu vou ficar com um produto do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o produto do primeiro. Eu tenho inicialmente a derivada de xj em relação a xr, que seria o delta de Cloner, né? Ou seja, vai ser 1 quando o j for igual a r, vai ser 0 quando o j for diferente de r. Tá? Tranquilo, perfeito. Sigma rk, né? Mais xj, derivada parcial de sigma rk em relação a xr. Tá? Aqui eu tenho a presença do delta de Cloner e o símbolo mudo, o índice mudo R. Então, eu tenho o delta de Cloner operando em sigma RK, mudando o índice R para J. Tá? Então, ao invés de ficar com delta JR sigma RK, ficamos com sigma JK. Tá bom? Que é muito comum aí, quando surge, né, a presença de índices mudos no delta de Cloner, né? Um produto envolvendo delta de Cloner. Mudança de índices, né? Tranquilo? Fico feliz que todos viram notação inicial, então podem acompanhar tranquilamente o que está sendo feito aqui, imagino. Posso continuar? Perfeito. Pode continuar, professor. Tudo sob controle. Beleza, ótimo. Então, ficamos... Esse primeiro termo resulta nisso aqui. Esse terceiro termo, na verdade, parcela dele, né, que eu não tenho a presença do roteiro aqui, eu fico com RJK, DDT, XJVK.
Novamente, né, faço a derivada aqui do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? A derivada de xj em relação a dt seria a velocidade, tá? A taxa de variação instantânea da posição no tempo é a velocidade, né? E nesse caso aqui, se nós temos o vetor posição xj, essa taxa de variação instantânea no tempo de xj resulta na velocidade instantânea vj. Tranquilo? Tranquilo. xj, ficamos com xj, dvk dt, que seria a aceleração, né? Ok? Perfeito. Tranquilo. Aí aqui tem um detalhe importante, né? EIJK, VJ, VK seria o produto vetorial de V por ele mesmo. Né? Notação Exatamente. inicial. Quando eu tenho um produto vetorial de um vetor por ele mesmo, eu tenho um vetor nulo, basicamente. Então, o que me resta disso aqui é basicamente o símbolo de permutação vezes esse segundo termo presente aqui dentro do meu parênteses. Tá certo? Beleza. O que nos resta fazer é substituir esses termos aqui em cima. Ao substituir essa derivada parcial por esses termos aqui, a soma desses termos entre parênteses, perceba que eu vou ficar com, ao invés da presença da derivada parcial, fiquei com sigma jk mais xj vezes essa derivada parcial aqui, né? d de sigma rk xn. Tá certo? XJ também multiplicava BK, então fica com XJ mais BK, né? Tem um BK aqui somando, né? Isso. E, coincidentemente, XJ também apareceu nesse termo, pode ser colocado em evidência. Perceba que eu não trouxe para cá a presença de ρt, mas eu tenho ρt, vezes a derivada da velocidade, da componente VK, da componente K da velocidade no tempo. Ok? Onde colocamos Tranquilo. tanto a IJK como XJ em evidência. Só que esse termo daqui, ó, nos remete ao princípio da conservação do momento linear, né? A equação diferencial do movimento. Tá? Que é essa equação daqui, né? Onde esse termo menos esse vai ser necessariamente igual a zero se o princípio da conservação do momento linear é satisfeito. Tá? Só que Verdade. lá, ao invés de termos índices JI, nós temos, vamos ver lá, nós temos RK. Não é isso? Então, se o Exato. princípio da conservação do momento linear é satisfeito, esse termo é necessariamente nulo, nos sobrando, né, basicamente, o símbolo de permutação multiplicando sigma JK dvt igual a zero. Tá? Tranquilo até aí? Certo. Beleza, tranquilo. Isso vai nos levar a uma conclusão importante. Uma vez satisfeitos os princípios da conservação do momento linear e angular, essa integral num volume arbitrário VT vai ser nula. Ela sendo nula num volume arbitrário VT, isso significa que o integrando dela tem que ser necessariamente nulo, né? É um artifício que eu tenho explorado aqui desde o começo da aula. E esse integrando, esse termo ser necessariamente nulo, implica necessariamente no tensor sigma ser simétrico. Tá? Ok? Isso. Tranquilo. E isso a gente pode fazer da seguinte forma. Imagine que I é igual a 1. Se I for igual a 1, todos os J's e K's, né, iguais a 1 vão ser nulos. Né? Todos
os símbolos de permutação, né? Todas as variantes de J e K1 vão ser nulas, né? Ou seja, E1, 1, 2, E1, 1, 3, né? E assim por diante. Perfeito. Isso. Então, só vai sobrar dessa dupla soma, que eu tenho uma dupla soma aqui, porque temos dois índices mudos, só vai sobrar dessa dupla soma as combinações para cima 2, 3 e 3, 2. Que os demais serão nulos. Verdade. Né? E quando for 2, 3, eu tenho aqui o símbolo de permutação positivo. E quando for 3, 2, ele vai ser negativo. Menos 1. Então, para i igual a 1, só vai nos sobrar sigma 2, 3 menos sigma 3, 2 igual a 0. Ou seja, sigma 2, 3 é igual a sigma 3, 2. Perfeito. Todo mundo acompanhou isso aí? Uhum. Sim, Perfeito, sim, professor. tranquilo. Sim, sim. Tranquilo. Essa soma aqui envolve a rigor quantos termos? Já que é uma dupla soma. São três equações, né? São seis termos, mais 3 independentes. Não, você é 9, né? 9. Sim, Eu tenho 3 equações, mas cada uma dessas equações vai ter 9 termos, que eu tenho dupla soma, né? isso eu não estava considerando os termos da diagonal principal, desculpe. Ok. Mas, enfim, repetição de índices mútuos representam uma soma de 1 até 3, né? Aí eu tenho uma soma de 1 até 3 dentro de outra soma de 1 até 3. Então, vai dar 9, tá? Uma dupla soma é 9 termos, ok? Só que dos 9 termos só vão sobrar esses dois, ok? Quando eu assumo Tranquilo. i igual a 1. Quando eu assumo i igual a 2, aí todos os termos do tensor de tensão, né, com índices 2 vão ter contribuição nula, né? Porque o símbolo de permutação vai ser nulo. Não é isso? Então só vai sobrar J e K iguais a 1, 3, 3 e 1. Tá? O 3, 1, 2 vai ser horário. Então, o símbolo de permutação vai ser positivo. 1. E 1, 3 e 2, 1, 3, né? Vai ser anti-horário. Aí nós temos o símbolo de permutação negativo. Então, eu vou ficar com sigma 3, 1 menos sigma 1, 3 igual a 0, ou seja, sigma 3, 1 igual a sigma 1, 3. Tranquilo? Beleza, gente? Beleza. Beleza, professor. Vocês acham interessante eu fazer aqui, expandir esse primeiro... Deu para entender tranquilo aí, eu acredito. Deu para entender, professor. Foi só uma leve confusão aqui que eu tive sobre os termos, mas dá para entender perfeitamente. Tá. Então, quando i for igual a 3, todos os termos de sigma envolvendo índices 3 vão ter contribuições nulas, né? Porque o símbolo de permutação vai ser nulo, né? Toda vez que há repetição de índice. Então, basicamente, só vai nos sobrar 1, 2, 2, 1. 1, 2 contribuindo positivamente e 2, 1 negativamente, né? Ok? Certo, professor. Então, basicamente, né, a conclusão disso aí é importante, que o nosso tensor de tensão de Cauchy, ele é simétrico, tá? Uma vez satisfazendo os princípios da conservação do momento linear e angular, ok? Tá certo, beleza. Ok, gente, esse foi o último tópico que eu estava programado para passar para vocês hoje, tá? Hoje, basicamente, o que nós fizemos foi apresentar os princípios da conservação do momento linear e angular para a mecânica do contínuo, né? No contexto da mecânica do contínuo. Né? Além disso, nós definimos o que seria forças de superfície e forças de corpo, né?
e a necessidade de uma vez haver um tratamento como campos, né, vetoriais para essas forças de superfície e forças de corpo, a necessidade de assumirmos o meio como um meio contínuo, tá? Até mesmo para podermos utilizar os artifícios, né, o ferramental matemático necessário ao desenvolvimento da nossa teoria aqui no âmbito da mecânica do contínuo, tá? Que seria basicamente cálculo diferencial e integral, ok? Nós provamos a famosa relação ou fórmula de Cauchy, impondo, né, o princípio da conservação do momento linear a um tetraedro infinitesimal. Okay? E a partir daí nós definimos um tensor de segunda ordem, que seria o nosso tensor de tensão de Cauchy, que define o estado de tensão de um corpo, de um ponto material do corpo, na sua configuração final deformada, logo uma medida típica, né, uma descrição euleriana do movimento, okay? Tensor de tensão de Cauchy, uma vez que ela é definida na configuração final deformada, né, e as equações de movimento e de equilíbrio diferenciais, explorando essa medida de tensão, necessariamente envolvem, como nós mostramos aqui, as coordenadas espaciais do corpo, tá? Logo, elas precisam ser definidas na configuração final, em termos das coordenadas eulerianas ou espaciais, tá? Beleza. Na próxima aula, nós vamos apresentar as medidas de tensão alternativas, que são definidas na configuração indeformada ou inicial do corpo, e que são exploradas numa descrição lagrangiana do movimento, tá? Tá, joia, professor. Beleza. Aí nós vamos aqui mostrar a equação de equilíbrio, o diferencial de equilíbrio para uma descrição lagrangiana, utilizando esses tensores de tensão definidos utilizando a configuração deformada inicial, ou seja, as coordenadas materiais ou lagrangianas, tá? Que foram apresentadas aqui no início do nosso curso. Tranquilo? Tudo bem, tá, joia. Beleza, gente. Então, dito isso, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário sobre a aula de hoje? Não. Não? Não, professor. Beleza, então nós encerramos nossa aula de hoje. Na quarta-feira da semana que vem nós nos encontramos, tá bom? Perfeito, combinado. Espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade aí com a lista de exercício. Caso tenham, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail. Vocês têm meu número de WhatsApp, não tem? Eu acredito que eu tenha colocado no meu e-mail em algum momento ou não? Não, professor, não tenho não. Eu pelo menos não, né? Mas Beleza. qualquer coisa, se quiser, eu posso passar para o pessoal. Pode passar, sinta-se à vontade. Eles já me informaram que tem um grupo de WhatsApp aqui da disciplina, então pode passar meu número de WhatsApp para os demais, tá bom? Tranquilo, professor. Sem problema. Ok, gente, podemos finalizar por aqui? Finalizamos, professor, tá, joia. Ok. Beleza? Somar. Opa, se cuidem, né? Eu vou ficar aqui para tirar algumas dúvidas do Gabriel, tá? Ok, Vou professor. finalizar a gravação por aqui.